Boa noite. Muito boa noite. Mais um Encontros para Mudança, começando agora. Estamos recebendo os colegas que estão chegando aqui na sala anexa do Zoom e iniciando as transmissões para as redes de LinkedIn, Instagram e YouTube. Então, bem-vindos todos para esse mais um Encontros para Mudança. Meu nome é Lírian Faria, eu sou sócia da Dinâmica Consultoria. A Dinâmica é uma empresa de gestão empresarial, há 18 anos no mercado. A gente faz gestão de projetos, processos, transformações organizacionais, trabalhamos com as lideranças e com a geração de valor para dentro das empresas. Muito obrigado a vocês três que estão aqui diretamente no painel comigo, a Alessandra, o comendador Marcos e a Lilian, que vão trazer esse tema, trazer essa questão do VMO em ação, conectando estratégia, execução e transformação organizacional. Muito obrigado pela disponibilidade do tempo de vocês. E muito obrigado a todos que estão aqui perto da gente, na sala anexa do Zoom, tanto quanto os que estão nas redes, no LinkedIn, YouTube e Instagram. E fiquem todos muito à vontade para colocar suas reflexões, suas questões, seus comentários em qualquer um dos canais que vocês tiverem. Na sala anexa aqui do Zoom, a gente tem também uma colega nossa, a Sandra Martins, que vai nos ajudar. Boa noite, Alberto, muito bem-vindo. Que vai nos ajudar a fazer essa transmissão e fazer esse painel ser bastante fluido e bastante participativo. O que são os encontros, né? Os Encontros para a Mudança nasceram há mais de 10 anos, em 2013, no mundo que era totalmente presencial. Nós viajávamos em algumas cidades, e o objetivo dos encontros sempre foi esse: trazer profissionais de mercado e trazer um tema que seja relevante para aquele momento. Então, quando foi a pandemia, como todos, nós aprendemos algumas coisas, sofremos algumas dores e aprendemos muito com essa mudança, e uma das coisas muito positivas é que a gente aprendeu que o meio eletrônico é bacana para caramba e a gente pode fazer os encontros para a mudança de uma maneira como um painel desse aqui, indo buscar pessoas que estão em outros estados, como o nosso colega Alberto, que está no Rio de Janeiro. Então, é muito bom e ele reforça um conceito que nós temos na dinâmica, que é conhecer para transformar. Né? A gente transforma quando a gente tem conhecimento sobre. Né? Então, a gente adquire mais conhecimento e isso nos leva à transformação. Então, esses são os encontros para a mudança. E hoje vamos falar de VMO, né? E o que é o VMO? E aí essa é a grande discussão que os três aqui vão falar. E a gente ouve esse tema há bastante tempo, ele existe há bastante tempo, apesar de que em algumas empresas esse é um tema que ainda não está muito difundido. Você vê vários nomes, né? O Escritório Corporativo de Projetos, e foi assim que eu conheci a Alessandra, né? Oxe, faz tempo, né? Deixa para lá, né, Alessandra? Faz bastante tempo numa empresa que a gente levou, ela já tinha o seu escritório, e a gente levou o conceito de change management para dentro desse escritório corporativo de projetos. O VMO, ou o Business Transformation, o escritório corporativo de projeto, ele vai buscar o alinhamento de várias questões, como a visão estratégica, o que aquele projeto tem a ver com a estratégia, ou a visão de o que é, de fato, gerenciar valor, o que um projeto entrega, ele entrega um valor diferenciado, um resultado diferenciado para a organização. Vamos falar de governanças e metodologias, vamos falar de gestão de portfólio, uma coisa extremamente complexa, né? Que quem trabalha com isso sabe o quão complexo é gerir um portfólio. Falar de stakeholder, falar das pessoas envolvidas nessa transformação, que é através delas que a gente vai, de fato, fazer o processo de valor. E vamos falar de cultura organizacional. Isso tudo misturado dá o tal da sopa de letrinha VMO, Value Management Officer. Então, eu vou passar a palavra e pedir para a Alessandra, depois
o comendador Marcos e a Lília se apresentarem e, ao mesmo tempo dessa apresentação, eles poderem nos falar um pouquinho da sua carreira, mas como que vocês veem a importância desse tema, que é gerenciar valor nos projetos, nas organizações onde vocês atuam. É. Vamos lá com você, Alessandra. Bem, então, primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui com esse time. Como a Miriam falou, a gente já se conhece há alguns anos e é sempre muito agradável, né? Acho que ter a Miriam como uma parceira aí de troca de ideias ao longo de todos esses anos é um prazer imensurável. E a gente troca muita figurinha. Bem, eu comecei minha carreira já faz uns 25 anos, na área de estratégia, projetos, processos e todos os temas que estão relacionados a isso. Comecei inicialmente na Serasa. Passei por lá, fiquei 16 anos em diferentes empresas, né? E aí, como a Lilian comentou, foi lá que eu conheci a Dinâmica. A gente, por lá, já tinha um escritório de projetos. A Serasa é uma empresa que sempre foi muito referência nas práticas de gestão e tinha o escritório já desde 99, eu acho, um pouco, talvez um pouco antes disso. E a gente vinha evoluindo na maturidade de gestão de projetos e em algum momento a gente esbarrou nessa questão, opa, nós estamos implantando os nossos projetos em tempo, né, dentro dos cronogramas, escopo, objetivo e toda prática que a cultura de gestão de projetos nos traz, mas e depois, né, como que a gente acompanha a efetividade desses temas na organização e o alinhamento deles com a estratégia? Então, a gente tinha todo um processo de desdobramento estratégico bastante rico lá também na época. E assim a gente evoluiu, trazendo, né, esse tom de, na época a gente nem chamava de VMO, nem existia esse termo, mas trazendo esse componente de mudança, de olhar o valor agregado dos projetos para a estratégia corporativa. Depois eu tive ainda alguns anos, né, depois que saí da Serasa, passei por Sul América, onde também fiz um trabalho pautado tanto na cultura de gestão de projetos, mas já trazendo também esse olhar de valor muito enriquecido. Prudential, fiz algumas consultorias apoiando alguns players a entrar no mercado de seguros ou evoluir no mercado de seguros, e agora estou na Caixa Vida e Previdência também como head de estratégia, processos e sustentabilidade. Então, o nosso desafio, né, dentro da Caixa Vida e Previdência é também trazer esse conceito de olhar sobre a perspectiva de valor. E aí, quando a Lilian fala dessa questão do conteúdo, né, de como que eu percebo, eu acho que quando a gente fala de VMO, ele está diretamente relacionado à estratégia corporativa e como de fato você está agregando valor ao negócio. Não? Então, é olhar além da perspectiva do projeto per si, né, da entrega efetiva, da implementação. É lógico que tudo isso é muito importante, né? Mas a gente ter esse olhar um pouco mais alongado, entendendo como as pessoas estão absorvendo aqueles temas que são implantados dentro da organização e quanto que eles estão contribuindo para a visão de futuro daquela organização. Né? Então, é isso que eu tenho que brilha meus olhos, eu adoro fazer isso e adoro trabalhar com pessoas, e tudo isso a gente faz com pessoas, né? E aí tem os desafios específicos que a gente vai falar aí ao longo da live. Legal. Obrigada, É isso Lívia. aí. Comendador Marcos, e você? Quem é você? Quem sou Qual eu? é a sua trajetória, a sua jornada? O que esse tema tem a ver contigo? Nossa, primeiramente, obrigado pelo convite, Miriam, a Lilian, a Lê, todo mundo, boa noite. Bom, Marcos Bastos, então, aí vem de quase 30 anos de tecnologia, começando aí com muito focado em SAP, mas a tecnologia em si, ela veio dominando e dominou o coração do Marcos aí para estar trabalhando nessa área todo esse tempo. Passei somente por 3 consultorias, a Aspen PropWork, depois a alemã Plaut e depois o Grupo Assa, que era uma empresa argentina. Grandes projetos dentro e fora do Brasil. Isso nos dá uma visão ampla de como olhar o todo, né? Não somente o PMO, aí depois o PMO vai calcular separadamente com o financeiro do projeto, vamos calcular o ROI do projeto para mostrar para a diretoria. E ao longo desse tempo a gente vê que o VMO se tornou um conjunto da obra, né? E aí, há 10 anos, eu fundei o Grupo Bastec,
que é hoje a consultoria com a qual sou fundador e presidente. E o cuidar do cliente, que é a nossa metodologia, vem muito de encontro com o VMO também. Porque não é só cuidar tecnologicamente, você tem que orientar o cliente o caminho correto, a forma correta, para que não gaste seu dinheiro em tempo ali, que tempo é dinheiro e tempo não volta, né? E orientá-lo da melhor forma. E hoje a metodologia deu muito certo. Hoje nós estamos localizados em 5 países: Estados Unidos, Portugal, Chile, Peru e aqui no Brasil. E nessa linha, hoje a nossa bandeira de orientar o cliente vem justamente nessa forma. Entender. Hoje, implementar um projeto, né? Tem que implementar um projeto. Hoje tem que responder aquela pergunta: por que eu preciso disso? Por que eu preciso do projeto? Qual é no final, na última linha, vem a resposta, né? Preciso para ter um ganho no meu negócio, um ganho, uma agilidade, uma automação. E aí vai se justificando. Legal. A gente brinca muito, Marcos, na dinâmica, né? Eu não tinha mais nada para fazer, resolvi implantar um ERP, né? Como se fosse uma coisa tipo. Estava na Bacia das Almas ali, eu comprei, era baratinho e tal, e a gente tá aqui o ERP. Então, acho que o ERP, o CRM, whatever, mas eu acho que essa é uma grande questão, quer dizer, a tecnologia levando valor efetivamente e como é que isso se faz junto com as pessoas. E aí, Lilian, quem é você, né? Como é que esse tema tem estado aí na sua jornada de vida profissional? Obrigada, pessoal, pelo convite. Muito gostoso estar com vocês, com a Lê e com o comendador. A Lilian, sempre parceira, a gente está numa jornada de transformação, acompanhando as mudanças no mundo corporativo há só 18 anos, né, Lilian? Na dinâmica. E aí, até fazendo uma conta, eu tenho mais ou menos também, entre tecnologia, projeto e mudança, uns 30 anos. Fora o que eu passei antes, que eu passei em área de negócio e tal. Então, tem uma jornada de vida. E é muito bacana para a gente poder contribuir com o conhecimento, o aprendizado. E esses momentos, o Fórum do Encontros é muito importante para isso, para trocar esse conhecimento tão importante, né, para todos nós. E eu, como eu comentei, né, uns 10 anos na parte de tecnologia da informação, e aí conduzindo projetos, gerindo equipes. Ao longo dessa jornada, tinha alguns pontos que sempre eram repetidos, principalmente quando tinha insucesso de projeto. Eu era o culpado, era a comunicação, né? Tivemos um problema de comunicação aqui, enfim, ou não entendemos para que esse projeto veio, alguma coisa assim. Ou realmente aquela questão da cultura. Aqui não funciona assim, né? A gente sempre fez de um jeito, agora vem esse projeto querendo que a gente faz de outro, que é comportamento, né? E percebendo tudo isso, a gente foi se aprofundando nas práticas de OCM, que é um tema que a gente vai falar hoje também, principalmente na preparação dos stakeholders, que a gente sempre comenta. Então, preparar as pessoas, as partes interessadas, tem a ver com cultura, tem a ver com comportamento. E quando a gente fala do VMO, pensando que é exatamente a junção de estratégia, execução de projeto na sua governança e ainda preparar a empresa e a organização. Então, o VMO só tem esse papel, uma coisa muito simples, não é mesmo? E é essa a ideia. Pensando no que a Lilian comentou, eu entendo que o VMO é algo vital, ou seja, a gente precisa realmente ter esse olhar prioritário para a sustentabilidade dos negócios. Porque se eu busco gerenciar valores, como é que eu consigo medir? A Alessandra até comentou isso, né? O desafio, como é que eu meço o retorno desse valor? Tem várias formas de monitorar, é claro, mas em especial tem uma mentalidade das organizações que precisa ser trabalhada, até desenvolvida. A mentalidade de gerir valor. Porque se eu estou olhando a estratégia da empresa e estou entregando projetos que têm a ver com a estratégia, à medida que eu meço, eu posso identificar uma necessidade de mudar tudo. E mudando tudo, as pessoas não sabem para onde a gente está indo, né? Então, ou para a organização, para onde ela está indo. Então, a estrutura de VMO, ela é muito importante, de fato, até para trazer esse valor e que a gente possa, de alguma maneira, mais clara, medir. Acho que é isso, Lívia. Legal. Bom, acho que a gente vai começar pelo começo. Não sei se é o começo, se é o meio, porque tudo está conectado. Mas, Alessandra, quais são os desafios
de fazer esse target, esse alinhamento estratégico da gestão do portfólio com a estratégia da empresa. Como é que você vê esse desafio nas organizações? É fazer as pessoas, como o próprio comendador Marcos falou, de fazer as pessoas entender por que nós estamos fazendo isso, né? Então, como é que você vê esses desafios? Quais são as principais questões nesse ponto do alinhamento estratégico? Quando a gente fala de alinhamento estratégico, né, eu acho que tem uma questão, inclusive nesse momento que a gente está vivendo, né, nesse mundo VUCA, BANI ou qualquer sopa de letrinhas que a gente encontre por aí, né? Ontem, inclusive, fiz uma apresentação e eu falava justamente da palavra, da frase do Jack Dougall, que fala que a estratégia e sua execução ela tem que ser dense, né? Ela tem que ser flexível e o que ele quis dizer é que ele tem que dançar conforme a música, né? Sim. E diante desse cenário, eu acho que um dos maiores desafios do VMO, ou de seja lá o nome que a gente dê para essa estrutura que olhe sob a perspectiva de valor nas organizações, é a comunicação. Então, muitas vezes eu acabo me deparando com situações, aqui tudo é repriorizado, aqui não a prioridade é sempre a prioridade um, e as pessoas geralmente falam isso porque elas não entendem por que que as mudanças estão acontecendo. Então, acho que o grande desafio nesse alinhamento é como que a gente comunica, e nos diferentes níveis, né? Tanto no nível super executivo, conselho, e como que essa informação desce na organização. Então, eu tenho visto cada vez mais e me preocupado de como criar ambientes de governança, de estruturas que facilitem essa troca de ideias e essa comunicação do porquê as mudanças acontecem, como elas acontecem e por que que eu estou envolvido no tema A e não no tema B. Ou por que que eu fui para o B linha, né? Para um B mais detalhado. Então, eu acho que esse tem sido o grande desafio nesse movimento que a gente está, que é trabalhar a comunicação e, como eu costumo dizer, deixar todos na mesma página, né? Eu acho que esse é o grande desafio para que, de fato, a gente tenha execuções acontecendo, impactos organizacionais ocorrendo que estão alinhados com um direcionamento claro da onde a organização quer chegar, e se não está chegando, estabelecer os planos de ação efetivos para que aquilo aconteça, sejam por meio de OKRs ou por meio de KPIs, mas ter esse monitoramento constante. Então, acho que tem aí um fator primordial que é a comunicação. É isso que eu tenho percebido. Total, né? Eu acho que a comunicação faz parte de uma pergunta que eu vou fazer agora para a Lília, que é quais são os desafios do tal dessa soprinha chamada OCM, né? Organizational Change Management, e como é que isso se incorpora no universo do VMO, né? Quais são as grandes questões do Change Management dentro dos projetos e da incorporação dessa competência, né, nas organizações? Até pegando o gancho do que a Ali estava comentando, quando a gente fala da comunicação, né? De maneira geral, as pessoas, quando entendem o porquê, né, que eu estou redirecionando, ou quando está claro para mim metas, objetivos, benefícios, o porquê que, inclusive, eu tenho lá os indicadores de medição, né? O que que vão fazer com isso? A tendência é que a coisa flua de uma forma mais natural. O papel do OCM, né, Lilian, ou gestão de mudanças, como a gente fala aqui em português, né, é fundamental para que a gente possa desenvolver a conscientização e novos comportamentos para que essas coisas possam serem movimentadas de uma forma mais fluida. A Lê falou em dança, né? Vamos dançar. Então, sim, fluidez. Mas para isso precisa ter a clareza. E esse envolvimento das pessoas começa com alguma coisa, pensando na parte de gestão de mudança, com sensibilização, conscientização das pessoas impactadas e da gestão, da mentalidade de gestão da liderança das organizações. O que significa fazer uma gestão de valores? Até entender conceitos e o porquê as empresas vão adotar esse modelo onde se mede os resultados para reavaliar as estratégias. E parece que faz todo sentido, mas a gente sabe que não é tão simples. Existem várias formas de medir esses resultados.
E pensando na questão da gestão de mudança, um desafio, pensando exatamente nessa preparação das pessoas. Quando eu falo de gestão de mudança, eu vou falar de comunicação, de preparação dos stakeholders, da sensibilização, do entendimento dos benefícios. Se eu tiver qualquer alteração no meu modelo de gestão, precisa ser, talvez até as pessoas precisem ser capacitadas de verdade para atuar no modelo diferenciado. Isso tudo tem um esforço. Claro que tem a metodologia, né? A gente que trabalha com change sabe que tem isso, mas sempre a gente precisa avaliar a cultura e o cenário para aplicar as melhores práticas e trazer os melhores resultados com a aplicação do OCM também. Quando eu falo de mudar a mentalidade para uma gestão de valor, eu estou afetando a cultura diretamente, porque eu estou mudando o comportamento das pessoas que gerem a organização, que conduzem as mudanças. E isso é muito importante. Eu vejo como um desafio importante, Lilian, essa questão, inclusive até da gente pensar essa prática de gestão de mudança para implementar a mentalidade do VMO. Então, é o OCM para o VMO. Fica complicado isso, né? Mas, enfim, tá bom, agora temos um VMO, mas como a Lê falou, pode ser uma estrutura, pode ser uma área, um grupo de pessoas que está focado para fazer isso. Qual é o papel? Aliás, se a gente pensar qual é a missão, qual é a visão desse grupo, né? Que políticas regem? Quais são os processos? Isso tudo é implantação. E eu tenho que implantar trazendo clareza para as pessoas que vão utilizar. E tem um dado, né, pessoal, de que 30% dos processos que buscam implementar os escritórios corporativos com essa visão mais orgânica, eles falham por dois grandes motivos, né? A comunicação e a resistência das pessoas, né? Então, essa é um outro dado, quer dizer, como implementar esses escritórios. E aí eu queria perguntar para o comendador Marcos. Marcos, falamos na estratégia, falamos nas pessoas, você falou, né, da Baxtec na sua metodologia de cuidar do cliente, e como é que isso, dentro dessa ótica de projetos, dentro da governança, né, como é que os projetos, quais são os grandes desafios, olhando para a governança dos seus projetos, para a metodologia, como cuidar do cliente, ter esse olhar, quais são os desafios? O desafio começa a partir de elencar as pessoas que a gente vai colocar dentro do projeto. Porque elas, como a Lilian e a Alessandra comentaram, faz todo sentido e a gente vem para amarrar, né, esse conceito, colocar a pessoa certa no projeto adequado, com a clareza, com o entendimento, e ela vai ajudar muito, porque o projeto ser ágil não é só pelo lado da empresa, da consultoria, mas o cliente também. Então, ele tem que entender quem é que está jogando dos dois lados e que o gol é para um caminho só, né? E esse é o desafio da gente conseguir mapear tudo, as pessoas certas no momento correto, colocar dentro da metodologia, explicar o projeto com clareza, aonde quero chegar com ele, e aí sim, avaliar dentro da governança, a priorização desses projetos. Não dá para colocar uma pessoa para fazer o dia a dia, ao mesmo tempo fazer o projeto, e no finalzinho do dia, fala, agora você me entrega o resultado do projeto? Até parece que vai dar certo, né? Não Me vai, engana que eu não gosto, vai, né? Claro não que não. vai. E o outro grande desafio também inclui nesse ponto é desmistificar para as pessoas que GMO, VMO ou OCM não vem para pegar o emprego de ninguém, vem para ajudar, vem para agregar, né? Agregar. Eu vou cumprimentar todo mundo que está na nossa sala anexa. Carlos Fonte, de longe, de Portugal. Olá, colega. Nossa Senhora, quanto tempo. Quando vier ao Brasil, passa por aqui, né? Então, muito bom ter vocês aqui com a gente. E coloquem suas reflexões aí, comentem conosco. Eu queria fazer uma pergunta para os três. Como é que a gente falou, né? A Lilian falou, a gente precisa ter a atenção até da criação dessa área, né, do VMO, do escritório de transformação, e eu comentei, ó,
em 30% das organizações que buscam criar essas áreas, elas sofrem esse processo de uma área nova e, portanto, como é que ela é aceita dentro da estrutura? Como é que é a experiência de vocês dessa questão nas organizações de ter uma estrutura de governança organizada e orgânica e sistêmica? Às vezes a empresa está lá com seus projetos todos, cada um fazendo o seu, de forma descentralizada, não tem essa visão integrada com a estratégia e com uma governança estruturada. Que lições aprendidas vocês podem compartilhar conosco? Assim, o que que deu certo, o que que deu errado? Porque, assim, lição aprendida também, assim, ó, a gente tentou e bateu com a cabeça e deu errado, e tá ok, né? Então a gente aprende também dessa forma. Ale, como é que você vê isso? Eu acho que um ponto importante é a própria implantação dessa estrutura de VMO, né? Assim, quando a gente começa a falar de agregação de valor, de olhar olhar a perspectiva do projeto, da entrega, mas ampliar essa visão para olhar a efetividade do projeto na organização, né? E aí trazer as pessoas, treinamento, gestão de stakeholders, todos os atributos de gestão da mudança. Eu acho que que eu percebo assim na minha carreira, o mais difícil é essa mudança de cultura organizacional. Porque a gente está mexendo com as estruturas, né? Antes você ia e apresentava um status, né? Uma visão de portfólio com uma finalização até um momento específico de implantação do projeto. E aí você começa a olhar isso sob a perspectiva de valor, envolver as pessoas, e você traz outros elementos para esses componentes. O time de RH. Então, a gente já teve experiências, eu acho que uma dessas experiências foi até com a Líria, de uma pessoa do RH, um business partner, falar: quando for falar de RH, você me chama. E aí a gente falou: não, 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 não. Você é parte, porque a gente vai mexer com pessoas e você precisa estar junto, porque quando a gente fala de projetos, né, a gente está impactando pessoas que acordaram de manhã para fazer outras coisas e começam a trabalhar de uma outra forma. Então, você vem junto conosco. A gente começa a trabalhar com indicadores e a gente mexe com áreas que eventualmente não estavam ligadas diretamente àquele tema do projeto. Então, eu acho que o principal ponto é essa reorganização da cultura com o olhar de valor e não de entrega, né? Então, para mim, esse foi aí uma lição aprendida ao longo do tempo, que a gente não tem que olhar só o processo, né? Ah, tem que fazer A, depois tem que fazer B, tem que fazer treinamento, tem que fazer isso, mas também ter esse cuidado de olhar como que esse tema incorpora, né, e cria raízes na cultura organizacional. E aí, para falar de uma lição aprendida, eu acho que o primeiro trabalho que a gente fez, né, até por coincidência aqui do comendador que está aqui da parte de TI, o primeiro trabalho que eu fiz olhando essa perspectiva de valor foi justamente numa TI, a TI da Serasa. A gente estava num processo de mudança, né, de tecnologia, com uma nova plataforma, né, a Serasa é uma empresa de tecnologia, e tinha uma mudança, inclusive, de liderança que precisava ser absorvida. E a gente, naquele momento, a gente fez o exercício olhar sob a perspectiva de valor, mas talvez hoje, olhando para trás, muito pautado mais em processo, porque era a nossa deficiência que a gente tinha ali, do que nesse olhar mais amplo, entendendo qual que era a cultura que a gente estava absorvendo naquele momento, como que a gente ia trabalhar esses itens com esse olhar mais amplo. Então, eu acho que a gente. E a gente também tem uma certa ansiedade de fazer as coisas num curto tempo, né? Naquele tempo que a gente acha que vai dar, a gente vai incluir. E quando a gente fala de cultura, as coisas acontecem aos poucos, né? A gente vai incorporando. Então, acho que essa é uma lição aprendida. A outra lição aprendida, que esses dias até falava um projeto que eu estava, é a necessidade de ter uma estrutura que faz essa governança, né? Essa percepção de que todo mundo vai acordar numa organização de 1.000, 2.000, quantas mil pessoas, e todas vão já acordar com essa vontade de implantar um VMO, de pensar sobre a ótica de valor e de entrega, de alinhamento estratégico, ela não funciona, porque as pessoas acordam com outras necessidades, têm outras agendas, e aí existe a necessidade, sim, de ter um organismo, de ter uma estrutura que faz essa governança dentro da empresa e que busca esses alinhamentos com o RH,
com a área financeira, com a área de operações, enfim, as diversas áreas da empresa, conforme a necessidade da mudança que está sendo colocada e do valor que está alinhado à estratégia. Então, acho que tem esses dois pontos aí que eu acho. Essa questão da nossa ansiedade de querer fazer as coisas num curto espaço de tempo. Então, a gente está falando de cultura, e cultura é aos poucos. E também essa questão de ter uma governança efetiva que vai cuidar disso e ela tem que ser empoderada, não é uma governança enfraquecida, né? Alguém acorda e fala, não, vou fazer aqui uma área, vai ter uma pessoa na minha equipe que vai fazer isso. Não, ela tem que ser empoderada pela alta administração, a liderança sênior tem que entender essa mudança de cultura que está se propondo a fazer e essa área, essa estrutura, ela tem que ser empoderada para fazer isso acontecer dentro da organização. Acho que esses são dois pontos aí que fica de alerta. É interessante isso, né? Aliás, quando a gente estava conversando sobre o painel, você usou um termo dizendo assim, então, a pessoa tem que acordar com a missão de, né? Ah, não, mas é um problema de cultura, é como se fosse geração espontânea, né? Ela vai acontecer por geração espontânea. Não vai acontecer se você não tiver a intenção de. Então, quando você diz, eu tenho uma estrutura e tem uma pessoa que acorda de manhã e tem a intenção de, né? Ele tem esse olhar, esse foco do trabalho. Porque às vezes a gente fala, não, a gente ouve muito isso, né? Ah, não, isso aí é. A gente faz lá um processo de comunicação, isso é cultura, como a Lilian falou isso, é cultura, a cultura ela vai se resolvendo, né, por geração espontânea, e não vai. Ou seja, você é uma competência, né? O VMO é uma área de competência, e como competência para poder disseminar, como é que a gente faz isso de uma maneira estruturada e intencional, não por acaso, né? E aí, Comendador Bastos, e quais são as suas lições aprendidas nesse universo? E é interessante porque você é como nós, né, aqui na Dinâmica, nós estamos junto com o cliente para fazer isso acontecer, né? Nós somos fornecedores e você disse, eu tenho o meu olhar de cuidar do cliente. Como é que isso, para você que está lá dentro, e entregando tecnologia, né? Como é que é esse olhar, esse aprendizado de juntar as competências do VMO e as lições aprendidas de organizar essa estrutura intencional junto com o cliente? Nossa, como lições aprendidas boas e ruins é participação da alta gestão, né? O projeto ele tem que ter um pai. Além do VMO, ele tem que ser casado com o VMO, né? Tem que ter um pai. Quem é o pai do projeto? Aí todo mundo põe a mão para trás, assim, ninguém levanta a mão. Tem que ter um pai aí, é um pai e A uma criança mãe. vai se alimentar sozinha, né? Tem Exato, 3 meses e não tem nem pai nem mãe. Nossa, ou se não chega adotado. Nossa, me botaram É. aqui, mas não sei nem o que é para fazer. Então, tem que ter. Acho que lição aprendida, na minha visão, número 1. Porque quando você não faz a adoção, ou intitula o dono do projeto, que vai empoderar o pessoal que está atuando na área de VMO, de Change, e aí vai, eles ficam realmente enfraquecidos e não conseguem ter uma voz ativa dentro do projeto para coordenar. E com a participação, sim, você tem. Senão tudo vira 3 meses. E quando fica pronto? É um número standard, né? Na TI todo mundo fala. 3 meses fica pronto. Daqui a 3 meses fica pronto. Então, quando você intitula e empodera e participa, aí sim você vê acontecer. E aí você quebra também uma outra barreira que acontece nas áreas, que é a resistência. Mesmo com comunicação, você ainda vê muita resistência. Muita resistência. E aí você vê o alto escalão participando, nem que seja respondendo um e-mail, não aparecendo só no problema, mas ativamente participando. Uhum. Aí você vê que o senso de urgência ou o senso de priorização daquela demanda aconteceu. Uhum. E aí todo mundo começa a se engajar. Você comentou, né, de ter as pessoas terem o conhecimento sobre o que vai acontecer. Às vezes a gente fala sobre, é um problema de comunicação, como a Lilian falou. As pessoas têm resistência, você disse. Elas têm resistência porque elas desconhecem. Claro, ela pode
ao conhecer efetivamente, ela não topar a mudança. Ok, essa é uma decisão de cada um. Mas, às vezes, ela nem entendeu, como vocês comentaram, e a Lê comentou também, nem entenderam por que que esse projeto tem que ser feito, ou por que que essa mudança estratégica foi feita. Lilian, dentro desse contexto da cultura, da comunicação interpessoal, da comunicação efetiva, aquela que faz chegar a mensagem, né, na ponta do recebedor da mensagem. Quais são as suas lições aprendidas nessa caminhada dos 18 anos e antes, né? Porque você já vem de projetos e projetos também de tecnologia. Denunciei a idade, não fala assim, não. Faz parte. Eu até queria pensar na governança, Lilian, quando você fala de governança, porque parece que é uma coisa que já está tão clara, e a nossa experiência mostra que você pergunta algumas coisas, em especial, eu vou falar da média gestão, não sabe por que está fazendo aquilo, não tem noção. Então, se eu pensar mesmo na comunicação, que seja interpessoal mesmo, até para poder trazer clareza, se eu pensar na governança, a gente pensa que vem da estratégia, que definem prioridades para os projetos, com base em benefícios, e, por exemplo, o ROI. Como até lição aprendida recentemente a gente viu, né? Projetos que já está rolando e agora as pessoas estão perguntando, mas qual é o ROI? O ROI não é claro para as pessoas que estão nem tocando o projeto, às vezes nem depois que entrega. Então, como é que se mede isso, né, de benefício? E, como o comendador comentou, para que esse projeto mesmo? Estão fazendo esse projeto para quê? Não estou entendendo, é tudo junto e misturado, né? Então, se eu falar da governança de projeto, não tem clareza, nem do processo. Ah, eu faço um pedido de um projeto, ele vai para um comitê, esse comitê define benefício e ROI. Se aprovado e tiver link com a estratégia, eu vou começar a desenvolver, com base nisso tudo. E aí, se eu vou começar a desenvolver, cadê os gestores, cadê média gestão? A gente falando com eles, a gente explicar para eles por que que esse projeto tem que ter prioridade, até no dia a dia, porque concorre com a rotina. Isso acho que é uma grande lição aprendida, Lilian. Tipo, essa governança ela tem que funcionar nesse aspecto de comunicar também, trazer clareza de governança está sendo colocada, quais são os projetos, benefícios, ROI, tudo, para que as pessoas entendam. Uma outra coisa que é essa, falando da estratégia, né? A estratégia comunicada. As pessoas nas organizações, e aí falando nem na média gestão, às vezes se sabe. Eu não tenho clareza do plano estratégico, eu não sei para onde a empresa está indo, que direcionamento de negócio está acontecendo. Quando a gente fala de cultura, comunicação, stakeholders, eu estou falando disso. Eu preciso divulgar, comunicar, sensibilizar, trazer clareza, porque senão ninguém se movimenta e entra em conflito mesmo. Até pensando em essa mudança, né, que um desafio é esse, porque assim, eu não entendi nada, eu nem sei a governança e nem sei por que esse projeto está acontecendo. Aí, de repente, eu redireciono, vou pensar na gestão para o valor, de repente ele não está trazendo, ou não vai trazer o resultado que eu preciso para o negócio. Aí eu mudo a prioridade, outra coisa é entrar na frente. As pessoas falam, mas por quê? O que aconteceu? Não estou entendendo nada. Quer dizer, não tem clareza da estratégia, não sabe a governança, não entende os benefícios, nem o retorno de investimento dos projetos, e muito menos por que estão mudando tudo. Aí vira uma grande confusão. Olha o desafio do VMO. É interessante. Bem bacana a gente saber disso. Precisa trabalhar em conjunto, né? Então, aí você falou trabalhar em conjunto. Eu queria perguntar para vocês, né? Qual é o esforço hoje? A gente vê muito nas empresas ainda o trabalho em equipe, né? A colaboração. Esse é um grande tema, é um valor, né? Nas empresas, né? Acho que não tem empresa que não diga que é seu valor trabalho em equipe, seu valor é colaboração. Mas a experiência de vocês, porque como é que isso acontece? Quais são as grandes questões que vocês vivem nos projetos, seja porque estão dentro de um escritório corporativo ou estão buscando ver essa visão integrada, porque às vezes você entra num projeto só, né? Mas você vai atrás de ver quais são os outros projetos que estão acontecendo, né? Como é que ele se linka, como é que ele pode se organizar com os outros projetos. Como esse valor importante, que é o valor do trabalho em equipe, da colaboração,
vocês percebem hoje nas empresas e na experiência de vocês? A quantas anda esse tema hoje dentro das empresas? Posso puxar a fila? Pode puxar a fila. Pode puxar a fila. Bem, o que eu tenho percebido que eu acho que esse advento da pandemia que você falou do online, apesar de ter um distanciamento entre as pessoas, né, do ponto de vista físico, mas ele trouxe uma capacidade muito interessante de trabalho em equipe e de olhar diferentes perspectivas. Então, o que eu tenho percebido aí ao longo dos últimos anos é que as pessoas estão ávidas por trabalhar juntos, por discutir temas juntos. Eu tenho percebido isso tanto na Caixa Vida e Previdência como antes, né, alguns meses atrás, eu estava atuando um pouco mais forte, né, em consultoria e também percebia isso nas organizações, principalmente quando o tema está em volta de algo estruturado. Então, acho que o grande ponto é esse que a Lilian falou, quando as pessoas entendem o porquê, eu acho que é o desafio do VMO, né? Por que que eu estou fazendo essa estratégia, com essa prioridade e estou envolvida com essas pessoas? Quando elas entendem os porquês, elas tendem a se organizar em torno daquele tema em prol do objetivo que se tem, né? Agora, quando as coisas estão dispersas, ela não entendeu, aí as pessoas vão uma vez, duas vezes, na terceira vez já falar, não, né, esse VMO de novo, ou esse PMO de novo, chamando esse tema, para mim já não interessa mais. Então, acho que o grande desafio aqui é trabalhar o conteúdo, né? Assim, a propriedade sobre o conteúdo que está se absorvendo daquela estratégia, né? Que as pessoas entendam por que é essa estratégia nesse tempo, com essas pessoas. Se houver mudança, né? Aquele ponto que eu falei da comunicação, que a comunicação também fique clara. Então, como a Lilian disse, é um desafio importante do VMO de conectar todas essas pontas, mas eu tenho percebido as pessoas muito dispostas a contribuir, tanto dentro das organizações, como eu gosto muito de fazer benchmarking, né? Eu acho que a gente aprende muito com os outros, nem tudo a gente precisa reinventar a roda, né? Não, Mas pode errar em lugar diferente, pode né? errar de lugar diferente. O importante, né, tá aberto aí e claro que algumas vezes a gente vai dar umas escorregadas, mas a gente Isso, pode aí conhecer um pouco do pode mercado. aprender com os outros. E eu também tenho percebido as empresas de forma geral mais abertas também a falar um pouco, de apresentar, que também tem essa relação com o trabalho em equipe, né? De você ampliar a sua visão, de trazer outras pessoas para o seu time para discutir os temas, né? E eu acho isso super relevante. Então, de forma geral, acho que a gente tem aprendido, lógico que nem tudo é conto de fadas, né? Tem aí uns percalços no meio do caminho, alguns silos que a gente encontra ainda em alguns momentos, mas de forma geral tenho visto as pessoas mais dispostas a contribuir com o outro, né? O que e acho também, que eu vou até me estender um pouco, que a cultura de gestão de projetos, por si, ela traz isso. Quando você tem uma cultura madura dentro da organização, você já trabalha o processo de forma integrada, né? E isso também facilita quando você incorpora temas relacionados a valor, né? Eu acho que isso também facilita aí um pouco da dinâmica. Mas você falou uma coisa importante, que é a cultura de projetos, né? É, Então, eu acho que dizer, a maturidade das empresas, a maturidade desses conhecimentos dentro da empresa fazem uma diferença danada, né? Por isso que, continuando essa conversa aqui com o comendador e com a Lilian, como levar esse tema da integração de competências em empresas que são maturidades diferentes, e às vezes a gente quer, né, trazer o método tal qual foi em outra empresa e fazer ele acontecer da mesma forma. Como é que vocês percebem isso no dia a dia do trabalho de vocês? Olhando também no viés pós-pandêmico aí que nós tivemos, todo mundo afastado, todo mundo com o seu coração mais gelado e frio, né? Porque todo mundo se afastou. O que eu vejo hoje é as empresas tentar trazer o conceito de pertencimento. Esse é um conceito que eu também tento colocar muito para o cliente. Fazer um projeto por fazer, você vai alocar aquela pessoa, você tem que ter paciência para explicar, alinhar a estratégia, mas deixa ela fazer parte. Então, ela tem que se sentir
pertencida ao projeto. Isso faz para ela um crescimento profissional, porque no final daquele projeto ela vai ter o ganho, que o ganho de conhecimento é só dela, né? E isso faz ela participar, pertencer e guerrear junto, né? Porque tem vezes que o projeto é uma guerra para você chegar do outro lado da margem do rio ali, o pessoal não dá nem a boia. Aí você chega do outro lado. Então, você tem o conceito do pertencimento, você consegue sim chegar do outro lado, todo mundo junto. Uhum. É isso aí. Lilian, Bacana. falando em cultura, em comunicação, Ah, em integração de time, né? O que você Só pode tudo agregar isso. aqui para a gente? Só tudo isso. Eu acho uma coisa interessante porque eu tenho a percepção dali, que as pessoas estão com disposição para trabalhar em equipe, para colaborar. No entanto, o que eu percebo, Lilian, é que na gestão de portfólio ou nas estratégias, o balanceamento de recursos não é feito. Significa que as pessoas têm 15 projetos ao mesmo tempo. Então, ela vai deixar, as pessoas acabam deixando os pratos caírem, né? Não Então, tem eu como, quero né? trabalhar em equipe, eu quero colaborar, mas eu não tenho fôlego para fazer. Uhum. Então, acaba que as pessoas se estressam, acho que nesse mundo as pessoas adoecem, né? Tem esses níveis de burnout e tudo mais, também por conta disso. Se eu pensar na cultura de inovação, ela pressupõe trabalho em equipe e colaboração. Sim. Então, eu precisaria ter recursos para que as pessoas pudessem desenvolver. Mas se na minha governança, gestão de portfólio, não acontece minimamente, quais são os recursos que eu preciso para fazer? E aí eu acho que tem aquela coisa da priorização da estratégia, né? A estratégia direciona o caminho do negócio. Aí quais são os projetos prioritários? E aí eu coloco o esforço ali. E aí eu acredito sim que as pessoas têm vontade, Lilian, de fazer o melhor. Porque todo mundo cresce nessa cultura até de projetos. Quando você participa do primeiro, pode ser que você se assuste, né? Tem gente que até fala, nunca mais eu quero isso para minha vida. Mas passou uns meses, quer fazer projeto de novo, que É vicia, né? verdade. A gente é vê prova muito viva. isso. A gente vê Prova muito viva. isso. A gente é prova viva disso, né? Então, aqui É os isso. quatro. Eu ia falar, a gente prova viva Tava disso. ali. Estamos Com ali, marcas de gente. guerra ainda, marcas da guerra, né? Você olha assim. Tá meio marcadinho, roxinho, mas estamos lá, firme. Isso acaba trazendo um conhecimento que é muito gostoso, né? Você troca, você cresce a cada negócio, a cada tipo de projeto, a cada desafio. Você cresce como pessoa e como profissional. Então, normalmente, o profissional que faz projeto, é mais difícil ele voltar para uma área dele e tocar o dia a dia. Parece que perde emoção, né? Perde emoção. Então, aí eu Mas acho que as pessoas... essa é uma grande questão, né? Quer dizer, as pessoas percebem o próprio valor desse conhecimento novo ao longo da jornada, né? Então, como as empresas cuidam disso, porque, como vocês disseram, eu vou fazer o valor daquele projeto com as pessoas, é com elas, né? O valor vai surgir do projeto se as pessoas adotarem a nova forma de gestão, de trabalho, seja lá o que esse projeto está entregando. Porque o projeto entrega, por princípio, o projeto entrega uma mudança, né? Ele é um tem começo, meio e fim, entrega um produto ou um serviço diferenciado. Logo, ele entrega uma mudança, ele entrega algo diferente. Então, eu vou fazer, vai gerar o valor quando as pessoas perceberem que ela precisa adotar aquela mudança, que ela precisa fazer de uma forma diferente. E ela só vai fazer isso quando ela percebe o que ela ganhou de conhecimento com isso. Desde quem foi chamado a fazer o projeto até quem depois recebe essa mudança para fazer. Mas você trouxe um tema que tanto a Alessandra quanto o coordenador Marcos ficaram assim, que é o dimensionamento de esforço, né? Essa coisa de que vamos fazer mais com menos tem um limite, né? Então, como é que vocês dois veem isso dentro do conceito do próprio escritório de projetos corporativos e essa estruturação de que não, cada vez temos mais projetos e acaba que pratinhos caem. Como é que é isso para vocês? Da mesma forma que eu falei da pandemia, eu acho que e é engraçado a gente falar da pandemia, né? A gente virou item da história, né? A gente faz assim uma referência antes e depois, né? Nossos filhos vão estudar isso, filhos, netos vão estudar nos livros, né? Mas eu acho que tem duas questões, acho que a Lilian colocou muito
bem essa questão da ansiedade, né, do burnout e tal. O que eu tenho percebido é que tem, sim, essa disposição para a colaboração, para o trabalho em equipe, mas, por outro lado, existe uma ansiedade que tudo tem que ser feito para agora, né? Assim, 3 meses, né? É tudo a em 3 gente, meses. esses dias estava, inclusive, conversando com uma pessoa aqui, com um amigo, e falei, a sexta-feira, assim, ela tem se tornado um dia que parece que não vai ter a segunda, né? É. Que tudo acabou ali, tudo tem que acontecer até sexta, né? E as coisas não são assim mesmo, porque quando a gente fala de implantação de um tema, né, que são os grandes projetos estratégicos e que vão mudar e trazer um valor, a gente está falando de coisas que vão acontecer em uma cadência, que é lógico, hoje o mundo é mais acelerado, é mais digital, é mais transformador, mas ainda assim existe uma cadência. As coisas não são tão para ontem, né? As coisas, os grandes temas de transformação, eles precisam ser digeridos pelas pessoas e incorporados. Isso leva um tempo. Então, eu percebo uma grande ansiedade organizacional no sentido de que eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer, e tenho que fazer para ontem, né? E até por conta disso, tem um tema que a Lidiane também falou, que eu acho que é um cuidado quando a gente fala de VMO, que é a priorização, né? A gente não é difícil você entrar numa sala para fazer um exercício de priorização e sair, se você não tomar cuidado e ser, por isso importante a governança que a gente falou aqui, sair com tudo número 1, né? Porque tudo é tão importante que é mais importante que o mais importante. E aí você sai com 2, 3, 4, e não tem uma priorização de fato acontecendo e uma sensibilização de que algumas coisas podem ser feitas depois. Então, acho que tem aí um componente organizacional, sim, de maior colaboração, mas, por outro lado, de uma ansiedade de entrega tudo ao mesmo tempo agora, que, quando a gente mede sob a perspectiva de valor, a gente percebe que as coisas não acontecem assim. O cliente demora um tempo para absorver aquele produto. Se você coloca 3 produtos na prateleira ao mesmo tempo, o reflexo deles no consumidor, seja pessoa física ou jurídica, vão ser em tempos diferentes. Então, é um trabalho aí que a gente tem que tomar cuidado e ser meio guardião, mas eu vejo também que tem uma questão voltamos lá, à cultura. A cultura tem absorvido essa ansiedade como princípio organizacional. Então, tem um balance aí, talvez até algumas vezes um juízo corporativo, até onde eu forço para não ser tudo número 1, né? Então, tem aí um balance para fazer. E complementando o que a Alessandra comentou e a Lilian, quando a gente fala em desbalanceio de equipe, vou alocar a Lilian no projeto. Bom, Lilian, você já sai com o encargo, né? Você já sai com o dia a dia nas costas. Agora vamos passar o projeto. Aí depois vai para um outro projeto que você está indo bem no segundo. Aí os pratinhos já começam a cair. Um ponto importante é as pessoas entenderem que participar de um projeto é um crescimento profissional. Então, ela também tem que saber dizer não, porque eu não aguento mais, meu caminhão não aguenta mais areia. E aí a empresa alocar mais um recurso para poder estar trabalhando ali ou priorizar, porque nem tudo pode ser 1 ou 1.1. E aí você vai criando a cultura. Aí é trabalhar a cultura de novo, né? Então, a cultura faz essa amarração. Senão você tem burnout, aí você tem pessoas que estão num nível de estresse tão grande que você não consegue dar um bom dia e elas vão embora. E aí você perdeu, às vezes, uma baita mão de obra que está ali trabalhando contigo. Fala, nossa, aí vira casamento, né? Só quando perde é que dá valor, né? Nossa, foi embora. Foi embora, já era. É verdade. Então a gente tem que balancear. Ou prioriza, ou coloca mais gente dentro dessa. A gente falando de cultura, né, Lilian, tem essa questão da preparar a liderança, preparar pessoas que conduzem pessoas, até para poder observar todo esse cenário. E se preocupar com o balanceamento, com a saúde, mas é uma conquista. É um aspecto de cultura, realmente, porque é um comportamento. Pode ser que aquela empresa nunca tenha se importado tanto com as pessoas. E aí, de repente, percebe que começam, as pessoas adoecem, aí eu tenho prejuízo na minha entrega do projeto, por exemplo. Uma pessoa que tinha um conhecimento específico vai embora, ou adoece.
Então, é importante comportamento, cultura, muito. E a gente está falando dentro da tríade aqui, estratégia, execução e transformação, a gente está, obviamente, tudo é muito conectado, mas a gente está falando do cuidado na execução, né? Do cuidado com as pessoas, com os métodos que a gente aplica. Então, vocês estão falando desde como é que eu envolvo as pessoas para o projeto, como é que eu priorizo as questões dentro do projeto, como é que eu faço os projetos. E hoje, vocês trazendo o tema da ansiedade, os 3 meses, né, tudo tem que ser agile, mas o que é o agile de verdade e o que é uma organização que olha para o humano e olha para a agilidade no mundo que a gente precisa, mas como é que isso se conecta com a estrutura da empresa, né? Então, o que a gente está discutindo aqui não, eu quero para ontem, eu quero que seja rápido, o rápido não significa que é ágil, né? Então, eu acho que essa questão de que eu estou bypassando, às vezes, alguns conceitos de método mesmo, né? Que é olhar para o recurso, né? Olhar para o recurso desde financeiro, os recursos técnicos, e olhar para as pessoas e como é que eu faço esse balanço dentro das estruturas de projeto, porque senão a execução acaba não sendo eficiente, né? Então, imagina a transformação, né? Que ela deve entregar uma transformação, mas eu não consigo nem executar, às vezes, o próprio projeto, o escopo básico do projeto, porque eu não tenho esse olhar da eficiência que eu tenho que dar e da eficácia que eu tenho que dar para a estrutura de governança e de metodologia do projeto, né? Então, acho que esse é um ponto bastante crítico dentro dos escritórios de projeto, né? E aí, como é que vocês têm visto, dentro das estruturas organizacionais, a questão das metodologias? Porque a gente ouve muita coisa, né? A gente ouve, dentro desse conceito de execução, não, aqui a gente trabalha waterfall, não, aqui a gente trabalha agile, não, aqui a gente trabalha híbrido. Como é que vocês têm visto isso dentro dos escritórios corporativos? Esse olhar dos frameworks do projeto, da execução e da eficiência de execução. Eu tenho visto muito misto, justamente pela capacidade de recepção do projeto e de entrega. Uhum. Então, aquilo, eu tenho cenários Activate, termino um pedacinho por sprint e já vou pondo no ar. Nossa senhora, mas o pessoal dali está pronto para receber? Uhum. Então, e o famoso ASAP, vamos fazendo de tudo aos poucos, né? Então, eu tenho visto bastante misto essa questão de metodologia, justamente porque para balancear a, a reta final dos projetos, porque senão você vai ter um gargalo ali, e se tudo virar problema, nossa senhora. Eu concordo com o comendador. Eu também tenho visto muito essa questão bimodal, né? Que é você trabalhar waterfall e para alguns projetos você trazer o mindset de agilidade. Você pode até trabalhar o modelo preditivo do waterfall com alguns princípios de agilidade, mas ele tem. E eu acho que também tem características de projeto, né? Eu tenho batido bastante nessa tecla. Eu acho que tem alguns projetos, por exemplo, projetos regulatórios, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Você pode até usar alguns conceitos de agilidade, mas ele tem uma característica muito mais preditiva do que as possibilidades que o mindset ágil te traz, né? E aí seria até um desperdício, talvez, em tempo e até em modelo de trabalho, você trazê-lo para uma metodologia mais focada na agilidade. E eu também costumo falar, né? A gente até, acho que no nosso alinhamento aqui eu falei, e talvez algumas pessoas estejam nos assistindo, também já me escutaram falar isso, que o autor do Mindset Ágil, né? Quando a gente pega lá o manifesto,
o ágil é sexy, né? Então hoje todo mundo quer, ainda que esteja trabalhando no modelo preditivo, coloca uma pitada lá de agilidade e fala, não, aqui é um mindset ágil. Porque o ágil é sexy, é bacana, né? É novo, é moderno, né? Esse pessoal que trabalha com modelo preditivo. Eu acho que o grande valor da gente que está nesse mundo aí de projetos, de transformação, de estratégia, é entender quando que a gente usa um componente, uma metodologia, um framework, quando a gente usa outro. Porque quando a gente fala do mindset ágil, o objetivo aqui tem uma questão também de velocidade, mas não é o princípio da agilidade, né? O princípio da agilidade é a agregação de valor. Isso. Né? Então, o que eu desenvolvo primeiro para trazer valor ao negócio? E o mindset ágil, ele pressupõe uma coisa que é o desapego. Em algum momento eu vou falar, não preciso melhorar mais esse produto, porque ele já está no nível que ele traz o maior nível de valor necessário para a estratégia que eu estou desenhando. Então você, apesar de ter uma melhoria contínua, mas tem um momento que você desacelera. E aí esse desapego é difícil. Então, quando que eu desmobilizo, né, uma squad, porque ela vai passar a ser uma melhoria contínua, né, e não vai ser mais uma evolução. Então, acho que essa visão é muito importante quando a gente está falando do VMO e até sair dessas artimanhas do moderno, né? Então, claro, tem estruturas que têm feito esse mindset de agilidade de uma forma muito bacana, né? Eu vejo o Itaú, né, com alguns conhecidos que trabalham por lá e traz um pouco dessa comunidade, inclusive da reorganização da estrutura organizacional em prol da agilidade, que é uma mudança importante, né, que a gente não vê muitas vezes como um puxadinho, né? Tem um squad aqui, mas tem uma estrutura formal. A squad é squad de TI, mas o negócio está separado, que não é agilidade, né? Que não é Agilidade agilidade. não é todo Todo mundo mundo trabalha tudo junto e junto. misturado. É isso aí. Deixa de ter as estruturas, a pessoa de produto deixa de responder para o head de produtos e passa a responder para uma squad. O TI deixa de responder para as estruturas hierárquicas clássicas e passam a responder para uma squad. Isso é agilidade na veia, né? Você tem ali um time que é autogerenciado, né? Que faz a sua rotina. E isso é muito difícil porque a gente tem os papéis e responsabilidades, as estruturas montadas hierárquicas que a gente traz lá dos modelos militares, né? E vem aí evoluindo, que é um componente muito forte nas organizações. Então, eu sempre tenho um cuidado de olhar, e eu concordo totalmente com o comentou, né? A gente está trabalhando muito mais no híbrido, adaptando algumas coisas para o conceito de agilidade do que, de fato, tendo uma agilidade, né? Se a gente falar aqui do raiz e do Nutella, raiz. Né? Em algumas organizações a gente vê uma mudança de estrutura, de remuneração, de reconhecimento pautado na agilidade. Muitas outras a gente vê pitadas acontecendo, mas sem um olhar efetivo de mindset ágil. E essas pitadas não quer dizer que velocidade é igual a qualidade, né? Porque É isso aí. fazendo igual o trator, reuniões de 5 minutos, 2 minutos. Oi, bom dia, Alessandra. Me fala rapidamente, em grandes tópicos, como é que foi seu dia de ontem? Eu fiz ótimo, perfeito. Lília, agora é a sua vez. Nada disso, né? É verdade. Aí a Ana Vaz até comentou aqui, as reuniões viraram dailies, né? Quer dizer, antes a gente fazia reunião, agora é daily, mas ok. Esse conceito do híbrido, né, William? A Lê falou bimodal, o comendador falou misto, híbrido. O que a gente mais tem visto é isso mesmo. Também. O que eu acho interessante é que mesmo no híbrido ou no ágil, você tem as squads, você tem lá uma equipe que pressupõe uma equipe multifuncional, com autonomia para a entrega de um trabalho. E muitas vezes a gente não vê isso. Você vê uma equipe lá que não tem autonomia para nada. O pior, coitado, não tem poder para nada. Então, é só o que a Lê falou. É sexy. Eu tenho ágil aqui. Mas na prática não é. Nada a ver. Porque eu acho que passa por um dado, e eu acho que essa é uma questão para o VMO, passa por um dado, como a Lê falou, da organização ser uma organização ágil, no sentido dela ser uma organização olhando para um universo estrutural
diferenciado, né? Então, hoje a gente está muito ainda nas organizações, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e você olha para o organograma. O conceito da agilidade, de uma organização ágil, que ela vai ser fluida e flexível, isso ainda estamos, é claro, tudo é uma jornada, né? Não tem o dia que a gente abre a fita do bolo, é um aprendizado dessa jornada, mas o que a gente vê muito é isso, é uma organização usando termos da agilidade, às vezes ainda em estruturas de comando e controle, né? Aliás, eu tenho uma passagem interessantíssima num projeto que a gente estava lá, então tá bom, aqui é método ágil, né? Então vamos abrir a reunião da daily. Não, não, não dá para ser ainda não. Eu falei, ué, por que não? É porque o diretor não chegou. Eu falei, ué, então. Não entendeu Estava na nada. minha. Estou Começa de entendendo. novo. Começa de novo. Começa de novo. Traz um outro ponto aí, porque eu não estou entendendo. Porque eu acho que é isso, qual é o melhor modelo para aquele valor que se quer agregar à organização, né? E para nós, a metodologia é um norte, né? Não é uma camisa de força. Então, acho que o híbrido traz isso. Mas, para isso, traz uma necessidade que é a capacidade, né, da gestão de portfólio, da gestão de projetos, da gestão do VMO, a capacidade de analisar cenários, né? Então, ela aí, aqui dentro desse cenário, dentro desse contexto, qual é o melhor caminho? E como é que vocês veem essa competência, que é hoje uma competência requerida e faz parte das indicações, né, dos soft skills do Fórum Mundial, que é a capacidade tanto a capacidade crítica, de análise crítica, quanto a capacidade de análise de cenário dentro do VMO, mais uma competência para a gente trazer. Como é que isso hoje tem sido uma discussão nas empresas? Posso falar Eu um acho. pouquinho? Pode puxar, Miriam. Fala, Pode fala você. puxar. Pode puxar. Realmente é um soft skills, né? Essa coisa de avaliar cenário, talvez a partir dessa avaliação mudar de rota, de direção. É um processo de desenvolvimento humano mesmo. E eu entendo que dentro do VMO ela é essencial, sim, porque dentro do contexto você vai adaptar metodologia, vai redirecionar estratégias, vai medir valor de uma forma diferente. Então, a leitura do cenário ela é essencial para que as coisas possam ser direcionadas, otimizando os recursos necessários para que aquilo aconteça, Lilian. Mas a gente vê muito pouco as pessoas. Parece que eu vou desenvolver uma competência de análise de cenário apenas dando um treinamento. Vou lá, faço um curso e saio de lá cheio de poder para analisar, né, cenários novos. Não, né? Até porque dependendo da cultura, as pessoas não estão motivadas a levar as suas ideias, expor as suas ideias. É uma cultura que não permite. De novo, a história da inovação, né, que não deixam com que as pessoas coloquem suas ideias. Não vai ser uma cultura inovativa. Então, tem cultura, desenvolvimento humano, para que a gente chegue nisso. É a minha visão. Para chegar nessa transformação. Eu acho que sim. Eu acho que apesar de muita mudança, né, que a gente tem visto aí, né, como eu comecei a falar desse mundo VUCA, mundo Bunny, a gente trabalha pouco com cenários, né? Até em aprovações de projetos, a gente vai com, muitas vezes, né, é difícil você trazer um cenário otimista, pessimista e um razoável. Geralmente a gente vai straight to the point, né? Assim, ó, é esse cronograma. E a vida não é assim, né? Até esse que eu comecei a falar do Jack Dougall, o Jack Dougall traz muito isso, assim, que a vida não é uma linha reta, né? Então, a gente deveria trabalhar com frameworks que desse essa mobilidade e mostrasse a evolução do projeto em ranges, né? Em intervalos, e não dessa forma tão, a homologação vai terminar dia 3 e a implantação vai ser no dia 4 e o negócio vai ser no dia 5 e o outro vai ser... Que as coisas não acontecem tão assim, né? Não é tão pá, 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 é o norte, né? Então, a gente tem essa questão, acho que a gente trabalha pouco. E eu acho que nesse contexto, um item talvez que a gente explorou pouco aqui, vale, é a gestão de stakeholders.
né? Eu acho que um dos pontos importantes, né, quando a gente fala de VMO e de análise de cenários, é entender quem são aqueles patrocinadores, de fato, dos temas que a gente está trabalhando a transformação e quem são aquelas pessoas que são reativos. E essa é uma análise muito difícil, porque a gente tem que sair sobre o estereótipo de eu gosto da Líria, mas entender qual que é a percepção da Lirian sobre aquela implementação. Né? Qual que é a agenda corporativa que a Lirian tem, aqui usando a Líria como exemplo, em relação àquele tema na organização. E isso é algo ao longo da carreira que eu tenho visto que é muito difícil, porque a gente se apega às pessoas, né, natural, e a gente olha sobre a nossa lente na perspectiva que a gente tem do relacionamento ou da falta dele, e não sob a perspectiva da agenda da pessoa. Né? Então, quando a gente faz a gestão de stakeholders, é muito importante a gente entender quem são os proativos aí, quem são os patrocinadores do tema e quem são os reativos, e estabelecer planos de ação para ambos, né? E acho que isso entra dentro desse componente de cenários, né? Da gente também olhar as pessoas, não só os indicadores que estão nos sinalizando uma mudança de estratégia, de mercado, de cultura, mas também trazer as pessoas nesse contexto de cenários. Até dentro do VMO, ali, é bacana a gente pensar na visão transversal, porque dentro do VMO você vai ter vários projetos e um stakeholder, ele vai estar dentro do contexto de vários projetos ao mesmo tempo. Como é que eu trabalho numa visão sistêmica de programa com o stakeholder? E a gente gosta de trabalhar, quando você fala de OCM, é o stakeholder da mudança, é o que vai ser impactado pela mudança, e a gente sim deve mapear os que vão impulsionar, né, vão levar a mudança, e até o que a gente chama de detrator, que nem é tão bonito assim, mas é ouvir essa possível resistência, que a gente chama assim, exatamente para a gente aprender e buscar outras formas de envolver as pessoas. E buscar a resposta do porquê daquela resistência, né? Eu acho que a gente que trabalha muito com ACM não quer porque é muito fácil dizer que não deu certo porque as pessoas foram resistentes. É uma desculpa muito, muito para a gente é horrorosa, porque não é verdade. Quer dizer, a pessoa ela pode não ter adotado a mudança, mas o quanto ela entendeu, eu volto à primeira questão do porquê é isso. E se ela não entende, e se a gente, quando olha para um projeto, não entende o valor que aquela iniciativa entrega para o negócio, aí fica pior ainda, né? Porque a pessoa, tipo, vai me tirar poder, né? Esse valor não me interessa, mas ela nem, às vezes a gente nem tem a clareza disso, né? Aí vai junto com o que a Julia falou, né? Às vezes o alto nível médio também não entendeu, e aí ele falou que era o seu dono do projeto para ver se eu entendo, se não vai me afetar, mas não olha o todo. Não olha tudo. E, em geral, é isso. Como é tudo muito integrado, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito. É tudo muito integrado dentro de um projeto, né? Porque o projeto não mexe com uma área, ele mexe, como vocês disseram, né? São equipes multidisciplinares, são várias áreas que estão ali dentro daquela entrega de valor, né? Então, quando eu sou de uma área e eu não entendo essa visão integrada, eu não percebo a importância dessa visão integrada, eu quero defender a minha parte, né? Aí dizer, não, aqui na minha parte vai ficar ruim, então, mas eu não olhei para o valor que isto gera para o negócio, né? Porque eu estou defendendo ainda a minha parte, o meu pedaço, né? A minha área, as pessoas que trabalham comigo. Eu acho que pegando esse gancho de gestão de stakeholder, eu queria fazer uma pergunta sobre isso para vocês. Hoje a gente olha para a gestão de stakeholder, às vezes, olhando muito para a alta administração. Como é que vocês veem isso? Quer dizer, o que a gente vê às vezes como prática, não que a gente ache ela correta, mas eu preciso falar com o diretor executivo, eu preciso que a alta administração esteja envolvida, tá? Mas e as demais partes interessadas, né? O quanto isso de fato tem acontecido nos projetos para vocês? Olha, eu vejo como ponto principal, quando a gente vai fazer aquelas entrevistas com os stakeholders, não só o alto, mas a gente tem que olhar o analista também.
Porque dentro das empresas você tem um influenciador. Tem. Tem a Zebe Camargo, né? Tem a Zebe Camargo dentro, que vai ali, contamina aqui, ou ajuda ali. Então, estrategicamente, tem que olhar também o menor nível do projeto, né? Uhum. Tem. É interessante isso. A gente fala esse stakeholder da mudança exatamente por isso. Muitas vezes a gente entra no entendimento da entrega que o projeto vai fazer, seja uma coisa técnica ou não. Quem de fato vai operar, que processo é este, e aí a gente vai mapeando stakeholders, literalmente as pessoas que estão envolvidas ou impactadas. Não necessariamente a hierarquia, às vezes pode ser, às vezes é o analista que eu tenho que falar, porque ele vai ser o mais impactado com aquela mudança num processo. E trabalhar essa questão do entendimento dele, da percepção, da expectativa, né? Como a Ale falou, precisamos ter planos de ação para trabalhar os dois lados, os que vão favorecer e os que estão com o entendimento distorcido. Mas é muito importante ter a visão do todo. É muito comum a gente chegar e falar, não, fala só com o diretor. Não é só com o diretor que eu preciso falar. Eu preciso Com quem entender. vai usar, né? Com quem vai usar, né? É isso Porque para aí. ele você vai é para ele que você vai perguntar, meu, e essa mudança? Não sei, foi Deus que quis, aí apareceu essa mudança. É Eu verdade, concordo né? totalmente, assim, eu acho que a gente é um grande desafio a gente identificar esses influenciadores dentro da organização, porque não necessariamente eles são apresentados logo de início. Eu acho que esse é um desafio. E o segundo desafio, quando a empresa ela é muito hierárquica, é você trazer essa pessoa para o jogo, no mesmo nível do que um diretor. Você vai falar, a pessoa que está lá na ponta, né, um analista de experiência do cliente, uma pessoa que tem um valor super significativo para esse tema, ela tem o mesmo peso sob a ótica da transformação nesse projeto que o diretor XPTO. E a gente vai trabalhar um plano de ação igual. Essa reflexão, eu acho que é difícil tanto para a equipe, se ela não tem, se a empresa, aquilo que a gente volta, né? Se não tem um nível de maturidade para trabalhar isso, e empresas que têm uma estrutura de comando e controle muito forte, né, e muito hierarquizada, é difícil de você colocar no mesmo patamar, né? Você não vai fazer encontros que têm as mesmas pessoas, comunicações que têm os dois grupos, tem aí um exercício para trabalhar a mudança considerando a hierarquia e o empoderamento que cada um tem. E aí, eu acho que é um desafio para a equipe do VMO e a equipe que está trabalhando na mudança, também de perceber isso, porque isso faz parte da cultura organizacional, né? Para não ir de frente e acabar destruindo o projeto, que em um momento bacana, né? Que o projeto está, que geralmente por conta disso, né? Então, falar, opa, eu também não quero mais brincar com essa casinha, não quero mais brincar disso, então deixa isso para lá e vamos fazer outra coisa, né? Então, eu já tive, por exemplo, experiências de um vice-presidente que ele era contrário a uma implantação que estava sendo feita, que tinha uma transformação muito significativa e que traria muito mais. E aí a gente foi entendendo, por quê? Porque ele tinha um grupo de pessoas que mandavam os PPTs para ele, do jeito que ele queria há alguns anos, e no modelo que a gente estava traçando, que trazia mais agilidade, estava trabalhando a transformação digital da organização, fazia uma visão integrada, mas daquele jeito não saía, né? Saía de um outro jeito, com a mesma informação, mas era outra forma, ele tinha que reaprender a ler o relatório, e ele tinha um peso bastante significativo e trabalhava de forma contrária nos bastidores. E a gente também identificou que algumas pessoas que eram favoráveis ao modelo dele de pensamento também tinham essa visão e acabava corroborando com ele. E a gente, né, ficava partindo, mas por que não dá certo? Gente, o povo não usa. Não, a gente aqui, ó, os nossos índices de adesão à ferramenta vem caindo. O que a gente vai fazer? Ó, a gente teve menos páginas acessadas esse mês. E aí não E aí tem a jeito gente de gerar percebeu que valor, tinha né? uma ação contrária, tinha uma ação contrária acontecendo dentro da organização nesse sentido. A gente fez um contorno, fizemos um aculturamento diferenciado, trouxemos ele para o jogo. Bem, fizemos lá uma série de coisas e ações, mas a gente identificou isso pelos influenciadores daquele processo. De imediato, a gente não percebeu que era o vice-presidente que tinha um olhar contrário.
E é né? engraçado, você Bom, traz um tema que é o pós-projeto, quer dizer, o e a VMO gente estava também trabalhando já no pós, já no pós, foi o que eu entendi, quer dizer, é pós, o tema isso aí. pós-projeto. Eu fiz de conta que acompanhei o projeto, fiz de conta que sim, mas na hora da Cantou, bonito, lindo. transformação efetiva, que é a hora que vai gerar o valor para a organização, não acontece. Né? Então, também entender que existe um período em que o VMO fica atento com toda a sua competência, em todas as linhas da sua competência, ao que de fato está virando gestão de rotina. Projeto entrega uma nova gestão de rotina. Então, o que essa gestão de rotina de fato está se transformando para gerar o valor que se quer? Né? Então, acho que esse é um olhar que o VMO... E a gente tem muito isso, né? Acabou o projeto, deu go live, fez um mês de estabilização, vou embora. Não, tio, faz isso não. Quer dizer, claro, quem vai embora, mas quem fica? Quem fica na gestão do dia a dia precisa ter um olhar, e um VMO dentro de uma organização tem esse papel, porque o valor não é no dia do Go Live. Não é. Não é. Né? Existe uma O dia do curva Go de Live é só para estourar aprendizado. champanhe. É só para estourar, às vezes, né? Porque o Go Live é tão cheio de... Às vezes o Go Live também dá um rollback, mas Dá um go back. Mas eu acho que Acontece. é isso, quer dizer, o valor não é uma coisa que virei a chave e o valor se isso deu, aí. ele se dá por causa da curva do aprendizado das pessoas no novo modelo de gestão. Acho que esse é um dado importantíssimo, né? E às vezes, até em função das não priorizações, né? Aquele item, como você falou ali, o 1.1, 1.2, 1.3, você entregou 1.3, vamos embora para o 1.3 e deixa estar lá o 1.2 para ver se ele vai virar valor ou não. Mas é interessante, né? Tem muito assunto para o tema, né? VMO, ou o tema de Eu projetos que costumo falar que é efetivamente diversão geram valor. garantida, né? Opa, Isso é. Muita, Isso é. muito. É Bem diversão divertido. garantida. Tem história para contar, a gente fica colecionando histórias, assim, porque tem Fica, muita coisa fica. interessante. E tem realmente um engajamento das pessoas na inovação, mas tem um desafio de trabalhar a mudança, porque a gente, né, apesar de falar que é cool, é legal, é bacana, eu sou favorável da mudança. Não, a gente, por essência, né, tem aí um Sim. certo conformismo, né? Eu não gosto daquela frase que a gente tem que ir para a zona que não é de conforto. Eu acho que o ser humano, por essência, gosta do conforto. E a gente tem que Claro, buscar claro. o melhor conforto dentro dos cenários, né? Então, eu não gosto daquela frase, vou tirar você da zona de conforto. Não, Não, não vai me tirar da horrível zona de isso. conforto. Minha zona é de Não. conforto. Eu A gente, vou a gente buscar, eu posso trabalha com o mudar, mas conceito. eu Não, a vou gente ampliar o meu trabalha conforto. com isso. A gente trabalha que a zona de conforto é a sua zona de conhecimento, certo? Isso aí. Então, se Então, eu você aumento vai a sua ampliar zona, meu seu você conhecimento, vai vou ampliar o aumentar. seu conhecimento, logo vai Vou ampliar minha ampliar a zona. sua zona de conforto. É Eu não isso vou aí. tirar você, eu vou te dar uma zona de conforto No maior. conforto maior. Então, Mas eu isso acho que significa eu ter que trabalhar os porquês das coisas, levar o isso aí. conhecimento É fato. efetivo, a comunicação efetiva. Senão a pessoa fala, não quero sair daqui não, porque ela passa por uma zona que é de medo, né? Isso, ela fala, não conheço, não quero. Não, o Né? Assim, não cérebro diz, conheço. o cérebro Não fala, vou. E até muitas vezes de forma inconsciente, né? é, Então, Sim. é natural, né? A gente muda uma coisa dentro de casa de um lado para o outro, você já fica meio perdido. E aí você está falando de tropeça, uma. Né? E a gente, quando está falando de transformações relacionadas à estratégia, a gente está falando de coisas que realmente movimentam, né? Aquele tema que sacode, levam para o outro sacode a patamar. Não organização. é uma mudança trivial de colocar um item novo num produto, não é isso. A gente está falando de grandes transformações. Então, isso realmente as pessoas têm uma reação. Opa, peraí, calma aí. Então, por isso que é importante esse capítulo, né, de trabalhar o VMO e olhar não só a implantação, o Go Live e eventualmente o rollback, o Go Live de novo, mas olhar também o pós-projeto, né? Eu acho que esse cuidado, e aí acho que o grande desafio é entender o tempo de acompanhar, né? Também eu acho que é um item aí que Ou quais valeria. são os fatores na gestão da rotina, quais são os indicadores que vão Para fazer esse falar. acompanhamento, né?
É isso aí. A Além Lê do agora valor, me né? fez. Eu vou medir através do lucro, eu vou medir através do ROI, do ROE, enfim, qual é o meu É, medidor de valor? E aí você qual é tem o um tempo KPI para que eu vou monitorar. considerar? É isso aí. Exato. Nossa, a Lê fez me lembrar agora quando eu era consultor, que o pessoal falava assim, 3 meses, 3 meses. Era uma empresa mexicana, eu falava 4 meses. Aí todo mundo parou, falou, por que 4 meses? Vocês esqueceram o suporte. Eu falei, 4? Todo mundo, esqueceram o suporte. É isso aí. É isso aí. Pessoal, a gente está chegando no nosso horário e bom, queria pedir para vocês uma dicas, né? Dicas, eu sei que não tem receita de bolo, mas algumas dicas e agradecer a Cecília Junqueira Eu disse vi assim, trabalhei na Serasa na mas, época. ó, Cecília lembrou, RH, poderosa, ó. Trabalhei, Poderosa. tá, né? E então eu queria pedir para vocês um pouco. Nós demos várias, mas um pouco o que que você diz que é assim 3 dicas chaves de ouro aqui desse bate-papo da gente de 1 hora e meia aqui sobre transformação, sobre VMO, sobre execução, sobre ligação com a estratégia. E eu brinco, né? Estratégia, vou usar o OKR, né? A execução, falamos de PMO, e a transformação, falamos de OCM. Junta tudo isso, dá um tarde VMO, e não é fácil, não, juntar todas essas competências num lugar só. Vamos lá, quem... Eu coloco 3 grandes bullets aí de dica, né, de sugestão, como uma. Cada projeto é como um futebol, cada jogo é um jogo. Então, cada projeto é um jogo, analise e defina qual é a melhor estratégia para você chegar do outro lado. Esse sim vai te trazer a melhor forma de condução dele, né? As pessoas e comunicação. E aí você abraça o todo para poder chegar. Eu Obrigada. colocaria, acho que na linha do que o comandador disse, essa questão da preparação das pessoas de maneira ampla. Então, como eu comunico, e comunicar é olho no olho, através dos veículos, é dando informação, e ao longo da jornada toda, não só em tempo de projeto, no pós-projeto também. Então, é muito importante. É a parte de stakeholders, que a gente acabou falando mais para o final, mas claramente também as partes interessadas, aqueles que são influenciadores nos processos que serão afetados pelos projetos entregues. A gente chama de impacto organizacional, mas vamos pensar que é mudança de processo e eu preciso preparar as pessoas para o modelo novo, do jeito de trabalho novo, e avaliar se tem algum ajuste importante a ser feito. Eu colocaria sempre essa questão do OCM, de braço dado com estratégia, com execução de projeto, é essencial para o VMO ter sucesso. E eu queria até finalizar com aquela frase do Drucker, né, Lilian, Peter Drucker, que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Olha como ele é sábio. Né? Quando eu falo cultura, eu falo comportamento. Se eu não mudar pessoas, a estratégia já era. Simples assim. E eu acho que se a gente contar, depois que o vídeo sair, a quantidade de vezes que nós falamos na palavra cultura aqui, Nossa. a gente vai ver que realmente tem toda a razão. Eu concordo totalmente com os temas que o comendador e a Lilian colocou, e eu coloquei aqui nos meus bullets a questão da cultura. Eu acho que a gente tem que entender a cultura organizacional. Acho que um VMO, um PMO, uma área de estratégia, ela tem que estar próxima da área de RH, entendendo e interpretando esses sinais da cultura organizacional que são super relevantes. E aí, além de todos esses que a Lilian e o comentador trouxe, eu coloco que o time que trabalha com esses temas, ele tem que ser resiliente. Ele tem que estar todo dia acordado e falar, hoje vai dar. Porque como a gente está falando no processo de transformação, a resiliência é importante, a motivação, a automotivação e a resiliência de que a gente está no caminho certo. Como que a gente faz isso? Estudando. Assim, hoje a gente tem esse meio de comunicação, internet, que é maravilhoso, que tem muito conteúdo, né, muita troca. Então, acho que esse exercício que a gente está fazendo aqui, eu sou super favorável a gente de trocar ideias, trocar informações, entender o que significa cada uma das coisas, né? Quando a gente está falando de um PMO, OKR, toda essa sopa de letrinhas, né? Eu acho que isso dá um certo conforto e também traz experiências, como a gente falou, de fora para dentro. E uma outra coisa é se divirtam, né? Colecionem histórias, lições fun. aprendidas, né? A gente tem
no modelo de gestão de projetos, lá no finalzinho a gente tem as lições aprendidas, eu acho que a gente tem que fazer isso também, né? Colecionar histórias, porque é elas que vão nos levar ao novo patamar e tem que ser divertido, né? Eu sempre falo isso, tem que ser divertido, não tem que ser pesado, porque quando a gente fala de transformação, de movimentação, a gente já tem um peso por si só, né? São coisas complexas, grandes, importantes, que têm milhares de reportes para os diferentes níveis, acionistas e tudo mais, então isso já tem uma complexidade por si só. Se for muito pesado, deixa de fazer sentido, a pessoa fala, eu vou brincar de outra coisa, não quero isso mais. Então, um dos temas, eu acho que importante é ser leve, né? Ser divertido e colecionem histórias. A gente que está militando aí nesse ramo de projetos, mudanças e tal, a gente tem uma série de histórias por isso, porque são coisas interessantes que nos levaram ao novo patamar. Então, acho que é um pouco disso. Bom, pessoal, é legal. Eu acho que a gente termina com uma frase de que have fun, tem que ser diversão mesmo, porque a gente passa 8, 10, 12 horas dentro das organizações, né? E quem está ainda agora se movimentando para o presencial, né? Ou para o híbrido também. Híbrido é a palavra do século, né? Tudo é híbrido. Então, a Lê hoje estava correndo para chegar no nosso painel, porque tem trânsito, então a gente vive 14, 15 horas focado nesse lado profissional, e se isso não for prazeroso, não vale a pena. Faz sentido. Né? Isso acaba com a vida da gente. E faz o que a Lilian comentou, né? Nos leva ao burnout, nos leva às doenças, né, que nós estamos vendo muito nas organizações. Eu quero agradecer a todos vocês, a quem estava aqui, a gente está com o pessoal que ficou aqui direto com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero deixar um convite a vocês. Nós vamos ter um evento que a Dinâmica está patrocinando, junto com uma empresa que está organizando esse evento, é um chamado VMO Summit, que vai acontecer dia 23 e 24 de abril. A gente vai estar nesse evento e a gente tem um desconto especial para vocês. A gente vai deixar o link, mandar para e-mail de vocês, de todo mundo que esteve aqui. Vamos deixar o link aqui no final do nosso vídeo e eu espero encontrar vocês lá no nosso VMO Summit, que vai acontecer em São Paulo, viu, Alberto e Carlos Fonte? Não é nem em Portugal, nem no Rio de Janeiro. Vai acontecer em São Paulo, mas seria ótimo se vocês viessem para cá. Tá? Então, muito obrigada a vocês, uma boa noite, mais um Encontros para a Mudança, falando de um assunto tão importante que é nossa vida nas organizações, né? Nosso tempo nas organizações, e que ele seja construtivo e produtivo e prazeroso. Muito obrigado, boa noite, até um próximo Encontros que acontece no mês de maio. A gente tem um próximo encontro, tá bom? Obrigada. Obrigada a vocês. Muito legal. Boa noite, Obrigado. gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Muito bom, boa noite.